Todo adolescente ficou obcecado pela música Girlfriend de Avril Lavigne em 2007. Mesmo que você na época talvez não fosse fã ou seguisse a carreira de Avril, com toda certeza essa música pipocou na sua cabeça exatamente pelo grande sucesso que ela fez e acabou virando uma música assim que levou a Avril para outros locais que antes a música dela não alcançava. Então assim, hoje a gente vai entender um pouco mais do sucesso da música Girlfriend, por que ele aconteceu, por que essa música, que na verdade era apenas uma brincadeira, se tornou um dos maiores hits da carreira da Avril. A gente vai refletir e entender tudo isso hoje. Mas antes da gente começar esse vídeo, já quero aproveitar e convidar você aí que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Pra gente poder começar a falar de Girlfriend, vamos voltar na época antes dessa música ser concebida, porque a Avril estava vivendo uma outra vibe na vida dela que acabou refletindo depois nesse futuro trabalho dela. Como vocês sabem, Bones Tour e o álbum Under My Skin foram amplamente enaltecidos pela crítica, exatamente por causa do som maduro, grunge, entre outras coisas diferentes que a Avril apostou naquele projeto. Além disso, os discursos e narrativas que ela apostou naquela época foram amplamente enaltecidos também por ser uma jovem adolescente falando de coisas que normalmente os adolescentes não falavam. E isso era uma coisa que acabou sendo assim muito vista como um ponto foda numa artista daquela época. Então o álbum acabou se sobressaindo bem também com outros públicos. Por causa do sucesso desse álbum e também dessa turnê, a era Under My Skin ela é dita como a era percussora do movimento do pop punk dos anos 2000. Ela foi exatamente o que deu portas para esse estilo de música chegar até outras pessoas que antes não consumiam amplamente esse tipo de música. Porque é aquilo, gente, o pop punk ele acabava sendo uma coisa muito focada em um determinado nicho musical. E quando a Avril, uma artista mainstream, traz aquilo e consegue sucesso, automaticamente ela consegue fazer com que outras pessoas entrem no movimento da porta que ela abriu e assim consigam emplacar seus sucessos. Depois que passou toda a fase do Under My Skin, a Avril estava vivendo um momento na vida dela que ela queria falar de coisas mais otimistas e divertidas. E ela se reúne com um dos produtores da época mais assim procurados, que era o Dr. Luke, exatamente para poder começar a criar o que viria a ser o álbum dela, The Best Damn Thing. Porém, durante essas sessões de gravação, no meio de muita bebedeira e fast food, eles acabaram escrevendo uma musiquinha chamada Girlfriend, que diferia completamente do repertório antes feito pela Avril, vamos dizer assim, porque era um discurso que acabava sendo uma piada na cabeça de Avril. E ela nunca esperava que essa música ia ter a recepção que teve, muito menos seu primeiro single do álbum. A música tem uma forma bem diferente de tudo que ela já fez. Ela incorpora totalmente esses hinos de líderes de torcida, caricatos demais de filmes daquela época também. Ao mesmo tempo, a música ela é brincalhona, ela tem um conteúdo musical rico, mas ela também é muito fácil de você assimilar a ela, porque ela é uma música que meio que todos os adolescentes naquele momento estavam vivendo aquela fase de transição. E essa música ainda faz mais sucesso e você percebe isso, porque ela vem numa fase onde a Avril, Britney, entre outras artistas que eram grandes daquela época, os seus públicos estavam vivendo aquele momento de transição para uma fase onde eles estavam vivendo coisas mais sérias na sua vida. E essa música definitivamente faz para alguns deles uma volta no tempo para refletir os seus primeiros relacionamentos. Então isso funcionava também muito bem para as pessoas que já eram acostumados com artistas como Avril.
A música é a mais básica possível quando analisamos o quesito lírico, porque ela literalmente fala de uma pessoa que tem uma queda por alguém, porém essa pessoa namora e ela sabe que essa pessoa seria mais feliz do lado dela do que da atual namorada. Essa também é uma das histórias mais comuns que a gente vê entre adolescentes, né? Principalmente ali na época dos anos 2000, quando essa música foi lançada. Por mais que a Avril tenha adotado um som maduro, pesado e recheado de emoções lá no disco Under My Skin, em Best Damn Thing e também na música Girlfriend, ela prova que ela é mais do que somente um poço de sentimentos. Ela também sabe viver a vida e se divertir com coisas que não deve ser levado tão a sério muitas vezes. Durante o processo todo de evolução de criação do álbum e também da música Girlfriend, a Avril dizia que essa música, no caso, não era algo que ela literalmente era como pessoa ou que era algo que ela viveu, mas era mesmo uma música para se divertir e de histórias que eram narradas de outras pessoas que ela conhecia. Então, assim, era literalmente uma música feita para outras pessoas, não diretamente um projeto feito para ela. A música também teve algumas controvérsias na época que ela foi lançada, por causa que ela recebeu algumas acusações de plágio. A primeira delas foi da canção Mickey do Tony Basil de 1982 e a outra canção é I Want a Boyfriend do The Rubinos. E ele processou a Avril por causa dessa canção. E o processo acabou que não deu em nada. Por quê? Eles contrataram até um liricista para poder fazer a análise das coisas e afins, analisar todo o negócio. E acabou que ela e o Dr. Luke foram inocentados do negócio, porque realmente a música, para quem é leigo e escuta, pode parecer, mas para verdade mesmo do fonema e afins, não tem nada a ver. Essa música se tornou um dos maiores hits da carreira da Avril, atingindo mais de 10 milhões de singles vendidos, e até hoje é reconhecida como uma das músicas mais populares dela de todos os tempos. Essa música também tem o status de ser um dos maiores hits musicais do começo da década, né? E em 2007 também a música é um dos maiores hits daquele ano. Essa música prova exatamente que a Avril é uma artista bem versátil e que, por mais que muitas vezes ela demonstra sua sensibilidade, ela ainda consegue se divertir com o seu público. A gente percebe que depois da era The Best Damn Thing, as músicas dela começaram a se equilibrar entre os sentimentos e esses momentos de anarquia. E acabou que os fãs da Avril hoje em dia absorvem os álbuns dela bem misturado e não fica só com aquela coisa de pensar, a Avril é somente artista que canta músicas sentimentais. A Avril é simplesmente uma artista que canta músicas assim. Então, hoje em dia as pessoas fizeram um sentimento mais plural em relação a ela depois de toda essa fase que ela viveu com o sucesso de Girlfriend, porque nos outros discos dela acabaram vindo canções que tinham uma pegada muito similar. Com isso a gente conclui que o segredo do sucesso de Girlfriend nada mais é do que a identificação pessoal de cada um. A música, ela tem um apelo que conversa com o público que mais consumia música naquele momento, mas ao mesmo tempo ela não perde a oportunidade de conversar com o público que já conhecia o trabalho da Avril. A música, ela é mais despretensiosa e brincalhona e mostra uma Avril exatamente vivendo a vida, uma coisa que todo mundo devia fazer em algum momento. Muitas vezes a gente leva a sério essa questão do emocional nas músicas, mas isso acaba sendo uma coisa que nem sempre é algo para se ouvir em todos os momentos. Muitas vezes a gente quer uma música passageira, que faça simplesmente a gente se divertir e ficar em uma, como vou dizer pra vocês assim, uma zona de conforto mesmo. E essa música é uma música confortável de se escutar. Conta pra mim, qual que é a sua reação com a faixa Girlfriend, que eu quero saber. Você ouviu essa música muito na era que ela saiu? Você ouviu ela depois de velho? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião sobre ela, beleza? Ó, um mega beijo e até o próximo vídeo nosso aí.